fazer a graduação, o curso superior de administração, vira-se muito uma piada, dizendo que quem não tem opção vai fazer administração. O curso de administração é um curso desvalorizado porque a maioria das pessoas que vão fazer o curso de administração não tem oportunidade de aplicar o que eles aprendem na teoria durante a prática. Quem que faz o curso de administração é quem está no início da carreira profissional. Às vezes é um atendente de caixa de supermercado, às vezes é alguém que trabalha como estoquista, às vezes é alguém que é estagiário, às vezes é alguém que trabalha no escritório de contabilidade, às vezes é alguém que trabalha fazendo lanche. São diversos os empregos que essas pessoas em começo de carreira, o que é natural para todo mundo. Todo mundo começa, na maioria dos casos, né, começa com empregos mais considerados braçais. E aí vão avançando. Quem faz administração e trabalha em qualquer um desses trabalhos braçais não tem condição de aplicar. Por exemplo, aplicar sobre a teoria de Maslow, aplicar sobre dar atenção a um grupo específico e ver o rendimento dele. Como que o estagiário vai ter condição de fazer isso não vai ter poder dentro da empresa? E às vezes a sugestão que ele for dar, os superiores não vão aceitar. A primeira teoria da administração científica, do Frederick Winslow Taylor. Em resumo, o que significa a teoria do Taylor, administração científica? Significa o estudo científico do trabalho. O primeiro ponto é definir o que é feito no trabalho. O segundo ponto, retirar as atividades desnecessárias desse trabalho. O terceiro ponto é reorganizar esse trabalho. E o quarto ponto é ir continuar melhorando e formalizar essa forma de trabalho. E uma das defesas do próprio Taylor era: quanto mais produtivo é o funcionário, também ter um melhor rendimento no seu salário, ou seja, se produz mais, ganha mais. Ele deixa explícito isso no livro, e eu li esse livro, eu li a edição de 1965, que tem aqui na Biblioteca Municipal. Como que o estagiário, voltando ao exemplo do estagiário, vai ter condição de fazer isso numa empresa? Ele não vai ter como. Ele não vai ter espaço para fazer isso na empresa em que ele trabalha. E daí, desse modo, o que acontece? As pessoas não vão dar espaço para o estagiário. Como não vai ter condição de aplicar isso, vai aprender apenas na teoria, vai esquecer do decorrer do tempo e não vai ver utilidade em fazer o curso de administração. Hoje eu tenho 32 anos, tenho minha empresa, e hoje eu vejo que sim, fazer o curso de administração é um excelente curso, porque hoje eu tenho condição de aplicar isso aqui no meu negócio. E é muito bom, cara. É muito bom fazer o curso de administração. Então, para as pessoas que estão começando na carreira, às vezes não vai ter essa percepção aguçada a respeito da administração. Talvez não vai ser muito bem aproveitado se fazer administração for o primeiro curso universitário, mas possa ter um melhor aproveitamento do curso quando ele for feito ali pelos 10 anos já de carreira. Porque hoje eu tenho como aplicar o curso de administração. Por exemplo, umas coisas que eu estou aplicando aqui é utilizar alguns conceitos, né, do modelo Toyota de produção. É que ele é mais enxuto, procura-se ter menos insumos, menos estoque, e a utilização do Kanban, ela vem para diminuir os picos de produção. Pega um Kanban lá da retirada do insumo, leva para produção. A produção leva o Kanban para o estoque leva e faz a entrega do produto, retorna para os insumos. Então é para diminuir o alto pico, sabe? O alto pico de produção. É para deixar sempre mais estável, como se fosse ver um plano cartesiano. E também a utilização dos trabalhadores polivalentes, né? Que aí é modificar a indústria em forma de U. Esses postos de trabalho, o único trabalhador vai fazer 5, até às vezes 5 ou mais funções diferentes. Ou seja, trabalhador polivalente. Como, por exemplo, assim, não ficar apenas na fresa, mas também ficar na tornearia, ficar na pintura, ficar na montagem e assim por diante. A administração, ela é bem útil quando você tem condição de aplicar. Tudo isso que eu falei do modelo Toyota, que significa que eu vou aplicar aqui? Não, porque aqui é uma empresa de peças usadas de informática, né? Aqui na bancada, por exemplo, tem muitas peças acumuladas, né? Isso é um problema atual para serem testadas, ou seja, é como se fosse no modelo Toyota um alto pico de produção. Ou seja, está muito concentrado aqui na assistência técnica, muitas peças para serem testadas, mas nenhuma peça para ser cadastrada no e-commerce. Isso é um grave problema. Mesmo tendo a graduação de administração como meu primeiro curso, lendo livros de administração, hoje é que eu consigo aplicar aqui na minha empresa. Mas durante a administração, conceitos ligados à administração financeira e contabilidade geral básica são coisas que me deram bastante conhecimento, bastante limitado, né, no espectro teórico, mas que me permitiu hoje aplicar aqui na empresa. Por exemplo, hoje eu tenho ideia do custo da minha hora trabalhada e também tenho ideia do meu custo do quilo processado, ou seja, se eu processei 10 placas, no sentido de processar, de testar, eu sei quanto que foi o custo daqueles 10 quilos de placa testadas. E foi uma herança do curso de administração. Para vocês terem uma ideia, tentando associar teoria
com a prática, eu fiz parte de um núcleo de jovem empreendedor. Eu participei durante 4 anos e meio e eu saí aproximadamente há 2 anos e meio, 3 anos. Mas ali também deu para entender alguns conceitos ligados à administração. E no período eu aprendi, eu vi ali assuntos ligados à cultura organizacional. Nenhum grupo vai ser perfeito, tem que ter isso em mente. Então, quando você vai participar de algum núcleo de jovem empreendedor, ou grupo de jovens de igreja, ou partido político, ou até mesmo ONG ligadas a meio ambiente, enfim, qualquer organização civil que tenha objetivos e finalidades específicas, vai ter os prós e os contras. Você vai ter que estar ciente de que, às vezes, nem todo mundo vai trabalhar voluntariamente, de forma afinada, vão ter pessoas que às vezes vão fugir do trabalho e vão ter pessoas que vão trabalhar. Mas isso não foi um problema que eu encontrei nesse núcleo. As pessoas, quando atuavam nos projetos, eram muito dedicadas. Isso foi um dos pontos positivos mais fortes que eu encontrei nesse núcleo. O que não foi encontrado em alguns grupos de jovens que eu participei ligados à igreja. Né? Olha que coisa diferente, né? Do núcleo de jovem empreendedor. Um aspecto eu achava que era bastante complicado para eles, no sentido assim de a longo prazo desse grupo permanecer por mais de 10 anos, por exemplo, que não era uma atenção dada e dedicada para os novatos. Os novatos simplesmente ficavam lá à mercê. Não, eles não eram interagidos, as pessoas não iam lá conversar. Nas primeiras participações dos novatos, sim. Mas os membros antigos não conversavam com os novatos, não interagiam com os novatos, não traziam os novatos para o grupo para ter uma interação e facilitar a entrada e a criação de um vínculo desses novatos. Era uma cultura deles, né? Mas já naquela época, devido também ter feito o curso de administração e também ter ajudado a ter feito uma monografia de um amigo que ele fez sobre clima organizacional e cultura organizacional, eu vi que essa cultura organizacional desse núcleo poderia, ainda não está definido nada, né? Não tenho certeza disso, até porque não acompanho mais nada relacionado a esse grupo. Mas na época que eu participava, eu via que a cultura organizacional, nesse ponto, seria prejudicial. Porque eu entrei com 26 anos e eu saí aproximadamente aí com 30 anos. Na época, eu lembro que a gente fez uma dinâmica em que a gente tinha o objetivo de contar a idade. E a maioria da idade daquele pessoal era de 26 anos. Hoje, eles já devem ter a idade que eu tenho, 32, indo para fazer 33. Qual que é o principal aspecto negativo disso? O grupo está ficando velho. A idade média, que eu acho que seria a principal métrica para ser usada por análise desse grupo, a idade média, eles estão envelhecendo. A idade média naquela época era de 26, agora já está em 33. E na nossa associação comercial, nossa matriz, o jovem era considerado jovem até os 35 anos. Após isso, ele já não poderia mais participar do núcleo jovem dos empresários. Aí já teria que entrar no núcleo na associação comercial mesmo. Então, devido a essa desatenção com os novatos, isso era uma sentença, uma hipótese, certo? De uma sentença para o próprio núcleo acabar. Idade média elevando, as pessoas ficando velhas e não trazendo pessoas novas, não acolhendo as pessoas novas para participar. Então isso é um pequeno conceito que a gente aprende em administração, mas que acontece em um núcleo, que também é uma forma de empreendedorismo. Independente se seja um objetivo social, mas ali tem relação com o empreendedorismo ou com a administração, porque vai ter recursos, vai ter dinheiro, vai ter imobilizado e vai ter pessoas. Então isso não deixa de ser uma administração. Outro ponto que também acontece muito, isso geralmente é em empresas familiares. Quando as empresas familiares começam a prosperar, começam a crescer, elas têm que trazer outras pessoas para serem ligadas à gestão. E geralmente são pessoas que vão assumir uma gerência que têm uma experiência. Então ali tem um choque de cultura. Pessoas de fora que têm uma experiência corporativa acentuada, com os membros da família têm um pensamento muito familiar. Ou seja, ter pessoas no cargo porque tem laço sanguíneo, isso não significa que sejam as pessoas mais capacitadas para tal função, mas que estão lá porque tem um relacionamento sanguíneo ou porque às vezes tem um relacionamento de confiança, como por exemplo, tio, sobrinho, primo que está lá no cargo porque tem um grau de confiança. Até às vezes amigo dos filhos dos fundadores. Então é natural que tenha um choque de cultura e que se a empresa deseja realmente prosperar e crescer, vai ter que abandonar alguns conceitos ligados à gestão familiar e adotar realmente a gestão corporativa. Beleza? Esse assunto, geralmente as minhas conversas aqui são ligados a peças de informática, peças de eletroeletrônico, manutenção, mas hoje eu resolvi fazer esse assunto porque, e como muitos dos meus clientes
são empresários, ou seja, são pessoas ligadas à assistência técnica, eu penso que esse assunto também poderia ser abordado para vocês também, beleza? Muito obrigado pela audiência, estou começando a mostrar mais a minha cara e espero que isso seja agradável também a vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.